Existe realmente uma chance do próximo Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, ser no Brasil? Quem chega no melhor momento para oitavas de final, Botafogo ou Palmeiras? E Rodrigo Brandão, do Papo de Craque Transamérica, traz mais detalhes sobre a contusão que tirou definitivamente o Bastos da Copa do Mundo de Clubes, voltou para o Brasil para tratar o joelho aqui em terras cariocas. Isso e muito mais agora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Falar mais do Mundial de Clubes da FIFA e do espetacular confronto brasileiro que teremos agora nas oitavas de final entre Palmeiras e Botafogo. O André Linares está lá na cidade onde será realizado esse jogo e chega agora no nosso Futebol 360 para trazer informações. Linares, bom dia! Bom dia, Abel. Grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. Já aqui na Filadélfia, nossa missão começou na Califórnia, principalmente acompanhando ali o Botafogo, depois em Seattle também na estreia, e para a equipe do Botafogo também um momento de transição importante, né? Afinal de contas, na Costa Oeste estava ali com 3 horas atrás em relação ao horário aqui da Costa Leste. Por aqui são 9 horas e 2 da manhã e 34 graus de sensação térmica. Estava mais fresco lá na Califórnia, uma onda de calor muito forte aqui na região, na Pensilvânia, e é um dos pontos também que o Botafogo vai acabar tendo que se adaptar, e chegou ontem por aqui, saindo de Pasadena, depois da derrota para o Atlético de Madrid, mas classificado na segunda posição do grupo. Eu estou bem em frente aqui ao centro de treinamento do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL. É por aqui que o Botafogo vai fazer daqui a pouquinho seu treinamento, enquanto o Palmeiras segue no que foi a sua base durante esse Mundial em Greensboro, na Universidade da Carolina do Norte, a equipe fazendo treinamento por ali ontem. Mas em relação à recuperação, depois do que foi o empate, estava perdendo por 2-0 e busca aquele 2-2 contra o Inter Miami. O Aníbal Moreno, que não esteve à disposição, foi desfalque nessa partida por conta de dores na coxa, também fazendo o tratamento ontem. Vamos ver se ele vai ter condições para a partida no sábado contra o Botafogo. Palmeiras e Botafogo agora também já sabem que qual dos dois passar desse duelo brasileiro terão pela frente ou Chelsea ou Benfica, desse lado da chave nas oitavas de final. Assim ficou o cruzamento, a sequência, então Chelsea ou Benfica, quem passar para enfrentar depois Botafogo ou Palmeiras, que inclusive vai ser um jogo também aqui na Filadélfia, e a gente vai acompanhar de perto toda essa preparação de Palmeiras, de Botafogo. O Palmeiras treina lá em Greensboro mais tarde, né, às 5 da tarde, aí pelo horário de Brasília. O Botafogo daqui a pouquinho trabalhando por aqui, Abel, e se preparando então para esse duelo que acontece no sábado na Filadélfia para definir quem avança para as quartas de final. Show! Grande Linares, muito obrigado, amigo, bom trabalho por aí. André Linares ao vivo lá da Filadélfia, falando desse Palmeiras e Botafogo. A gente tem uma tela, porque eles se encontraram, se enfrentaram nas oitavas de final da Libertadores do ano passado, e alguns jogadores já saíram, né? Jogadores importantíssimos do Botafogo, por exemplo. E olha aí, titulares de Palmeiras e Botafogo no segundo jogo das oitavas da Libertadores do ano passado. O segundo jogo foi no Allianz Parque. Então já foram embora o Vitor Reis. Vitor Reis foi o zagueiro do Manchester City. Manchester City, no Paris Saint-Germain é o Beraldo, que era de São Paulo. Né? Isso. O Caio Paulista e o Zé Rafael. Caio Paulista para o Galo e o Zé Rafael para o Santos. Perfeito. Depois no Botafogo, Thiago Almada. Que time está o Thiago Almada? Lyon. Lyon da França. Isso. Luiz Henrique na Rússia, certo? Zenit. E o técnico Arthur Jorge no mundo árabe. Não me lembro o time agora. Não estão mais nos times e o Gregory está suspenso no Mundial. Breiler, falávamos da grandeza, do quanto é interessante o confronto Flamengo e Bayern de Munique, e principalmente para nós brasileiros, eu penso, é muito legal também ver esse confronto que tem acontecido, como mostramos agora, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, também no Mundial de Clubes, né, Breiler? E o Botafogo, né, nesse confronto, que já os dois lados já falam, né, virando uma rivalidade nacional, disputando os mesmos títulos, e aí a gente vem desde 2023 nessa batida, então já tinha aquele papo ali do risco de espanholização no futebol brasileiro entre Palmeiras e Flamengo, e o Botafogo se colocou nessa prateleira.
E é muito interessante porque o Botafogo não só se coloca aí, como passa a desbancar, sobretudo o Palmeiras. Então, levou a melhor no Brasileiro do ano passado, e no jogo no Allianz também foi superior, venceu. Na Libertadores, e o Palmeiras, tudo bem que teve aquele jogo épico em 2023, o Endrick decidindo, virada histórica, mas tem sido um confronto difícil para o Palmeiras e para o Abel, o Botafogo, pela maneira como joga. Se a gente analisar o melhor de cada um na fase de grupos desse Mundial, o melhor Palmeiras foi o da estreia contra o Porto, com posse de bola, sendo um time mais propositivo, atacando, pressionando lá na frente, e o Botafogo contra o PSG de uma maneira oposta, sendo mais reativo, se defendendo muito bem, sendo agressivo quando precisava ser, mas naturalmente a defesa se destacando mais do que o ataque. Será que a gente vai ter esse cenário no jogo? O Palmeiras tentando retomar o que fez de melhor, com um pouco mais de posse, porque contra o Al-Ahly, em que o Palmeiras vence, mas não dá para dizer que jogou bem, e ali o Palmeiras teve muito menos posse de bola e ficou desconfortável no jogo. Contra o Inter Miami, a identidade do Palmeiras foi totalmente corrompida, porque houve baixíssima rotação e intensidade, algo raro do Palmeiras sob o comando do Abel. Então, e do lado do Botafogo, dessa vez não é o PSG. Então, o Botafogo também, até pela identidade proposta pelo Paiva, vai precisar atacar um pouco mais, vai precisar ser mais propositivo. Contra o acrescentar um pitaco, aí você falou muito bem que o Botafogo se destacou mais pela parte defensiva, sendo inclusive elogiado pelo Luiz Henrique, né, do Paris Saint-Germain, e não me lembro por quem do Atlético de Madrid, que também elogiou. O Oblak. O Oblak também elogiou esse sistema, essa força defensiva. Mas, em ambos os jogos, apesar de não ter feito gol contra o Atlético de Madrid, quando foi ao ataque, mostrou qualidade também. Não tem. Com o Savarino, com o Igor Jesus, com o Arthur, né? E a tendência é que ele vá mais ao ataque contra o Palmeiras. Então, esse é o meu ponto. Contra o Palmeiras, o Botafogo vai precisar ter um pouco mais de organização ofensiva, algo que em alguns momentos faltou contra o Atlético de Madrid. Quando o Botafogo atacou, para mim, faltou justamente o que fazia bem antes do Mundial, que o Paiva estava conseguindo chegar ali numa equipe ideal, em que o time tinha uma boa intensidade quando atacava, até quando tinha posse de bola, atacava bem pelas duas laterais, Cuiabano dobrando do lado esquerdo. Então precisa fazer um pouco mais disso. E o Palmeiras, falando em retomada, para mim precisa buscar o nível de jogo que teve contra o Porto. E aí não estou falando, o Porto acabou sendo decepcionante no Mundial, mas ali, independentemente do adversário, o Palmeiras fez um bom jogo. O Palmeiras foi dominante em boa parte da partida e precisa realmente apagar muito do que fez contra o Inter Miami. Até pelo equilíbrio que esses times têm tido nos últimos anos, eu não fico só com a imagem do Mundial, porque se ficar só com a imagem do Mundial, o Botafogo chega melhor, mas eu vejo que os dois times vão precisar buscar ali referências para melhorar o seu jogo em relação ao melhor do que fizeram até aqui o Botafogo contra o PSG e o Palmeiras na estreia contra o Porto. O curioso é que a gente acaba falando, lembrando muito e nos guiando muito em relação ao Botafogo dos jogos com Paris Saint-Germain e também Atlético de Madrid, mas temos que lembrar também do primeiro jogo contra o Seattle, em que o Botafogo teve alguma parte ali do jogo com alguns problemas, mas que foi muito forte na bola aérea. Mas o segundo tempo muito mal do Botafogo. Então, o segundo tempo muito mal, mas decidiu o jogo com as cabeçadas do Jair e do Igor Jesus. Sim. Numa delas, cruzamento do Vitinho, se não me engano, né? Uma do Telles e uma do Vitinho. Muito do que o Botafogo passou no segundo tempo contra o Ceará também por conta das mexidas, né? O Correia, o Arthur Cabral, não colocando a culpa nos jogadores, mas um Botafogo modificado ainda sem poder contar com essas peças, exatamente, entendendo ali o funcionamento, a mecânica da equipe. Eu estou muito curiosa para ver como que o Paiva vai montar esse time pensando na ausência do Gregori. Eu ainda gostaria de ver mais o Savarino nesse Mundial. Eu acho que ele ainda está muito preso numa faixa de campo ali que não favorece toda a inteligência que ele tem de jogo. Então,
se o Paiva pudesse dobrar a lateral com Cuiabano e Telles, também pensando que é ao lado do Estevão, se ele pudesse centralizar um pouco mais o Savarino, porque contra o Seattle ele sai com uma outra formação, não é um dos 3 meio-campistas ali, né? Depois que ele inclui o Alan no jogo contra o PSG e repete contra o Atlético de Madrid, porque ele tem o Mastriani junto com o Igor Jesus. O Mastriani ainda também não respondeu ainda, né, ao Botafogo a contratação dele. Então você pode permanecer com Cuiabano, com o Arthur e com o Igor, trazer o Savarino um pouquinho mais centralizado, entrando com o Nilton, né, para ser essa dupla junto com o Marlon, e dobrar a lateral. Eu gosto desse Botafogo, eu acho que ele poderia tentar uma estratégia um pouco mais agressiva do que entrou contra PSG e Atlético de Madrid, porque obviamente teria que sair alguém. Você falou o Nilton seria no lugar do Gregory. Isso. E o Cuiabano seria no lugar de quem? Do Alan. Seria exatamente, para ele não eu entrar com os 3. Eu manteria Alan e Marlon Freitas. Pode ser também, é verdade, pode ser, acho que é até melhor. Acho que é até melhor, Alan. Manteria os 2. Isso. E aí, daí pra frente, você tem N possibilidades. O Alan foi bem mesmo, se apresenta bem também, né, lá na frente. Sim. Levando em conta que você tem o Arthur pela direita e teoricamente ele vai ser o cara ali, você pode trazer o Savarino da esquerda para o meio e botar o Cuiabano lá, ou manter o Savarino na esquerda e entrar no meio com o Montoro, que tem entrado muito bem. Não sei se de início ele entraria, porque ainda não aconteceu isso, mas ele estreou no Mundial e mostrou qualidades para ser esse meia. Você pode botar o Santi Rodrigues, você pode não usar um meia, camisa 10, e colocar 2 atacantes com o Igor e o Arthur Cabral. Talvez em algum momento isso possa vir a acontecer, se o Botafogo se sentir seguro tendo posse de bola e atacando o Palmeiras com mais regularidade. O fato é que vai ser um Botafogo diferente do Botafogo que enfrentou o PSG e o Atlético de Madrid. Ele vai olhar para o Palmeiras e falar, beleza, é o Palmeiras, é um time forte, mas não é o PSG. Entende? É um time com quem eu posso duelar de igual para igual. Eu vou de igual para igual, que eu digo na proposição ofensiva. Tá? Não vou precisar ter uma atuação mais fechada e saindo eventualmente no contra-ataque. Eu posso ter mais presença no campo de ataque. Então eu posso usar, por quê? Eu falo do Arthur Cabral, porque em vários momentos da temporada, inclusive no primeiro jogo, o Botafogo atuou, desse Mundial, o Botafogo atuou com 2 homens na área. Né? E começou com o Mastriani, mas já teve o Juan Cruz no Campeonato Brasileiro em alguns momentos. Já teve. Agora tem essa possibilidade do Joaquim Correia. Por isso que eu falei também que é legal a gente lembrar do primeiro jogo. Não que ele começa o jogo com 2 centroavantes. Não que o Palmeiras seja do nível do Seattle. O Palmeiras é melhor que o Seattle, na minha visão. Mas talvez seja uma forma de ver o jogo mais próxima do que viu contra o Paris Saint-Germain e contra o Atlético de Madrid, que ele foi mais para se defender. E já foi um bom 0-0 na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Muita coisa mudou nas ideias do Paiva ali. Na estreia dele. Na estreia dele, exatamente. Foi um bom 0-0. Jogou bem, né? Foi no Allianz Parque, incomodou o Palmeiras. Nessa estratégia ainda de ser muito vertical. A única diferença é que ali o Patrick de Paula ainda fazia parte, né, dessa composição de meio de campo, mas poucas alterações. Ali ainda tinha o Barbosa, que depois vem a se machucar, então muito próximo dali. Ele invertendo muito o Savarino com o Arthur naquela partida. Mas eu também estou apostando num Botafogo diferente, um pouco mais armado para trabalhar com qualidade. E o Palmeiras? Porque a gente está falando que o Botafogo ele tem esse desfalque do Gregory e tem diferentes opções para armar o seu time, não só diferentes opções de peças, mas de repente mudando um pouco ali o jeito, o sistema, enfim. O Palmeiras também tem muitas opções diferentes para o Abel montar o time. A gente viu o Maurício fazendo um gol ali. Eu, sinceramente... Só que o Botafogo, não sei as últimas informações, mas pela lesão na coxa, talvez o Vitinho não jogue. Provavelmente não jogue, mas ele sai ali. Não sei se chegou a se configurar uma lesão ou se foi só um desconforto muscular. E a mesma coisa vale pro Murilo, né, zagueiro do Palmeiras, que sai no meio do jogo. Esse pareceu ser ainda mais grave. Então, o Murilo, do jeito que saiu ali, não sou médico, mas pela nossa experiência acompanhando futebol, dificilmente vai jogar, né? Aquele tipo de lesão ali... O cara fica fora aí uns 10, 15 dias pelo menos. Isso mexe muito na estrutura defensiva do Palmeiras. A principal delas, para mim hoje, é sobre o Aníbal Moreno. Se recupera, O né? Aníbal vem fazendo um Mundial ali, excepcional. Foi uma sacada do Abel
Ele volta como titular e volta bem, dá muita dinâmica ao meio-campo. Na comparação dos substitutos, tem Evangelista, tem M. Martinez, mas o que o Aníbal entrega de passe que quebra linha, de lançamento, de E o que permite o jogo do Rios, né? Também. Exato, de liberar o Rios também. Mas o curioso é que ele não vinha sendo titular, né? O M. Martinez vinha jogando mais que ele. Mas que o Aníbal, no Brasil. O Aníbal, em relação à período de temporada treinamento passada, deve ter respondido. baixou muito. E retomou agora, e o Abel percebeu isso, e nos treinos já devia estar respondendo. E o Abel foi muito bem ao promover a volta do Aníbal, porque pela característica dele, na comparação com os outros volantes, ele agrega mais esse estilo que o Abel tanto pede, até de intensidade, de subir a rotação. Então é preciso ver se ele vai jogar. As informações é de que ele tem evoluído bem. Então talvez ainda é sábado o jogo, né? Mas o Abel pode ficar com o pé atrás de, o cara vai voltar agora num jogo contra o Botafogo, que é super intenso. Será que ele vai nesse risco, contando que o jogador tá bem, sabendo que já perdeu um zagueiro? Então é um cálculo pro Abel fazer. E do lado do Paiva, é tentar fazer com que esse meio-campo não perca a pegada, algo que foi muito importante contra o PSG, para esse jogo contra o Palmeiras, porque eu não também me deixo levar pela impressão ruim do Palmeiras contra o Inter Miami, porque ali até o Abel admitiu, olha, o meu plano de jogo, o que eu pensava, não funcionou. Eu pensei que iria atacar e dominar pelos lados, o adversário veio muito forte no meio campo e me engoliu por ali, e até ele não conseguiu fazer, o Palmeiras só foi entrar no jogo de novo no final do segundo tempo, com as mexidas. E até o Abel fala uma coisa interessante, né? Para o próximo jogo eu vou repensar algumas coisas e alguns jogadores, às vezes, contribuem mais para a equipe saindo do banco. E aí tem recado. Flaco Lopes. Flaco Lopes, até para o Maurício, porque o Maurício é um jogador que para mim tem bola para ser titular do Palmeiras. Mas às vezes, quando ele sai do banco, ele muda ali... Mas ele já tem saído do banco, né? Mas contra o Porto ele entra como titular e depois nas trocas o Veiga entra e naquele setor especificamente o time não corresponde tanto. Então, mas eu acho que hoje, para mim, tá claro que o Maurício é quem mais rende por ali. Sim. E até por ser um jogo mais físico, por ser um jogo que vai exigir dinâmica, eu acho que o Maurício é uma opção melhor e até lá na frente também voltaria com o Vitor Roque, para ter mais dinâmica, para ter mais movimentação no espaço. Mas eu acredito que, se depender da CBF, do presidente da CBF, nós vamos trazer esse Mundial para o Brasil. Olha, e aí a gente tem uma tela com os públicos dos jogos dos brasileiros no Mundial. Palmeiras, por exemplo, contra o Porto, mais de 46 mil pessoas. Contra o Al-Ahly, 35.179. Contra o Inter Miami, mais de 60 mil pessoas no jogo do Verdão. Realmente a torcida do Palmeiras está dando show lá no Mundial. Botafogo. Oi? Muita gente para ver o Messi também, né? Não atrai. Jogos do Inter Miami estão cheios. Né? O Botafogo contra o Seattle, mais de 30 mil pessoas. Contra o Paris Saint-Germain, 53 mil pessoas. Claro que o Paris Saint-Germain também é uma grande atração, né? E contra o Atlético de Madrid, quase 23 mil pessoas. Flamengo contra o Esperance, 25 mil. Contra o Chelsea, 54 mil. Os times europeus também são sempre grandes atrações, né? E contra o LAFC, mais de 32 mil pessoas para ver o Flamengo ontem. Fluminense contra o Dortmund, mais de 34 mil. Contra o Sun, mais de 29 mil pessoas. Seria interessante? Não tem como dizer que não, né, Breler? Ou tem? Não. Mundial realizado aqui. É interessante, Abel, porque diferentemente da Copa do Mundo de 2014, o Brasil, para sediar o Mundial de Clubes, não vai precisar fazer aqueles grandes investimentos como fez lá atrás, investimentos que são até muito questionáveis em estádios, mobilidade urbana, obras que até hoje não estão prontas. Então, a estrutura, principalmente de estádios, já está pronta, até porque 2027 o Brasil recebe a Copa do Mundo Feminina, então já há pelo menos as estruturas instaladas. E do ponto de vista de apelo, não dá para esperar que um campeonato desse, realizado fora da Europa, tenha grandes deslocamentos de torcedores europeus. O que a gente tem visto lá de torcida dos times europeus é do pessoal que já mora nos Estados Unidos, que já está por ali,
mas não há aquela mobilização como há na Europa num jogo de Champions ou numa final, por exemplo, não só de Champions, mas Liga Europa, de Conference. Não há essa mobilização, porque é isso, o torcedor europeu muito eurocentrado, muito focado ali principalmente nas competições europeias. Agora, aqui no Brasil, eu vejo que o Mundial de Clubes teria muito mais apelo do torcedor comum do que nos Estados Unidos. Por uma questão óbvia, lá nos Estados Unidos eles têm uma cultura multiesportiva muito mais ampla, e o futebol, o soccer, como eles chamam lá, não é nem de longe uma modalidade mais popular. E aqui no Brasil, se a gente lembrar, por exemplo, o Mundial de Clubes, numa edição muito menor, em 2000, teve muito apelo. E até jogos que não envolviam times brasileiros, o torcedor queria assistir, né? E geralmente eram jogos que eram preliminar de algum jogo ou no Maracanã ou no Morumbi, né? Que foi um Mundial de 2 sedes. Eu lembro até em Belo Horizonte, como quando o BH realizou a Copa Centenário, alguns times de fora, como o Milan, e houve ali um grande interesse, uma grande mobilização dos torcedores da cidade para assistir o Milan. Então, imagine um torneio como esse, que vai reunir tantos times da Europa, tantos times de fora, que você tem a oportunidade de assistir pela primeira vez. Então, para mim, teria um apelo ainda maior do que nos Estados Unidos. É claro que o apelo comercial é diferente, a FIFA coloca esses números no papel na hora de decidir uma sede, mas pensando em muito do que é a mensagem desse Mundial de Clubes, que é ampliar o leque, que é, de certa forma, agradar e afagar outras federações, que é o papel político da FIFA, fazer no Brasil também faz um certo sentido, olhando, né, pelo olhar dos cartolas. Eu vejo que para o futebol brasileiro seria ótimo receber, né, depois da Copa do Mundo de 2014, uma competição desse tamanho. Eu também acho que faz sentido, da maneira como o Brasil ele vem, né, somando e adquirindo competições importantes, com Copa, Olimpíada, agora a feminina. Esse Mundial de Clubes ele já se mostrou uma competição muito grande, no sentido de vários clubes, vários representantes, vários continentes. Então já não é mais aquele antigo Mundial que se concentrava ali. E o interesse financeiro de você levar esse tipo de competição para os países os países árabes agora, ultimamente. Eu acho que talvez tenha só uma questão de calendário e não necessariamente só o Campeonato Brasileiro, né, sobre o Campeonato Brasileiro de Série A, mas até uma questão de logística, de mobilidade, porque a Série B está acontecendo, os estaduais femininos estão acontecendo. É claro que a FIFA tem essa ideia clara de não mandar suas partidas em gramados sintéticos. Então, por exemplo, vai ter Atletiba na Liga Arena, no estádio do Atlético, e aí tem essa questão, não vai ser usado, gramado sintético, o gramado a nova arena MRV, o Allianz Parque, tem alguns que de fato não vão se colocar ali, né? Então, você definir alguns estádios... O próprio Newton Santos, né? O próprio Newton Santos, exatamente. Então, assim, em algumas cidades... Todas essas cidades, ou tem outras todas, opções. Tem outras claro, opções. Exatamente. Rio de Janeiro, e, São Paulo, se a gente não BH. sabe como o Pacaembu vai estar também. Então, aqui tem a do Corinthians, tem o Morumbi, BH também tem, Mineirão, enfim. Mas eu acho que é uma questão para pensar também no calendário, porque para a Copa do Mundo Feminina tudo vai parar, né? Os grandes estádios vão estar à disposição da Copa. Eu acho que para esse Mundial de Clubes também tem que pensar, por uma questão de mobilidade também, de logística. Eugênio, gosta da ideia? Eu gosto da ideia, claro, mas eu primeiro tenho uma dúvida, porque a mim pareceu que esse torneio ele veio meio que para ocupar o espaço que era da Copa das Confederações. E qual era a missão da Copa das Confederações? E eu acredito que está sendo também a missão desse torneio. Fazer uma prévia da Copa do Mundo que acontecerá no ano seguinte no mesmo país. Entendeu? Assim, a gente já teve Copa América ano passado, exatamente. Está tendo a Copa do Mundo de Clubes esse ano, e ano que vem, nos Estados Unidos, a gente vai ter a Copa do Mundo. Claro que tem também México e Canadá, mas a maior parte da Copa do Mundo nos Estados Unidos ano que vem. E aí, pensando, sei lá, dentro de um planejamento da FIFA, é claro que isso não deve ser rígido. Não acho que seja tão rígido. Teoricamente, você faria, pensando em 30, a gente vai ter uma Copa de diversas sedes, né? Mas o que eu já ouvi, já li de informação, que a Espanha também teria se colocado à disposição. E a Espanha é uma das sedes... A Copa de 30 é aquela que é a Espanha, Portugal, Marrocos, Uruguai, Argentina, Paraguai... Gente, que loucura.
Mas, assim, a maior parte da Copa... Porque agora você tem mais de 100 jogos em Copa do Mundo, né? A maior parte vai ser ali entre Espanha e Portugal. E acho que Espanha vai ser a principal sede, no final das contas, dessa Copa de 30. E ela também já teria se colocado à disposição. Vamos ver se a FIFA vai levar isso em consideração ou se vai querer levar para um país como o Brasil. Assim, pensando no Mundial de Clubes na Europa, para eles é interessante. Porque você vai atrair com mais facilidade as torcidas dos clubes europeus, que são maioria. Né? Você vai ver aí a quantidade de clubes europeus na Copa do Mundo. São 12, se não me engano, né? Então vai ser muito mais fácil de botar a torcida do Real Madrid, a torcida do Bayern de Munique, a torcida do Barcelona, se viesse classificar, etc., se os jogos forem na Europa, do que se os jogos forem na América do Sul. Tem esse aspecto. Pensando aqui, se for no Brasil, seria importante que tivéssemos de novo 4 times brasileiros. E aí vai depender do processo de classificação, porque esses times com certeza lotariam seus jogos e trariam esse ambiente. Os 4 brasileiros que estão é porque são os 4 últimos campeões da o Libertadores. máximo que você pode ter. É o máximo, você não pode ter mais do que isso. Porque, teoricamente, River são só... e Boca entraram pelo ranking, né? Você só pode ter, teoricamente, 2 clubes de cada país, a não ser que você ganhe todos os anos, naquele ciclo de 4 anos, a Libertadores. Foi o que aconteceu esse ano, né? 21 Palmeiras, 22 Flamengo, 23 Fluminense, 24 Botafogo. Por isso os 4 estão lá. Mas você, teoricamente, se for por ranking, por exemplo, você não pode ter mais de 2. Então teríamos que ganhar as 4 Libertadores para ter 4 times, né, no próximo Mundial. Acho que tem que ver também o custo disso, o quanto é de investimento, né? Claro que a gente já tem os estádios, já tem alguma infraestrutura que vai ser usada novamente no Mundial Feminino, que vai acontecer daqui a 2 anos. Não vão reformar o Maracanã de novo. Já reformaram o Maracanã trocentas vezes, para os Jogos Pan-Americanos, para a Olimpíada, para a Copa. Toda hora reforma o Maracanã. Maracanã, eu acho que reforma estrutural não precisa, mas está precisando, claro, como qualquer estádio. De novo? Não, assim, é uma coisinha aqui, outra ali. Você tem que dar uma pintura aqui, trocar o piso não sei aonde, porque o desgaste do dia a dia vai causando muito naturalmente, jogo, né? Vai deixando o equipamento com um ou outro probleminha aqui, mas reforma estrutural não há necessidade mais. Eu estou colocando Maracanã, isso pode ser qualquer estádio, Mineirão e tal, Arena Corinthians, que pode ser também, né, mais uma opção. Agora, a Mari tocou num aspecto interessante. Primeiro, esse Mundial, a gente está vendo que os estádios foram muito grandes para a demanda de público. Então, você está tendo estádio aí com capacidade para 80 mil pessoas, que tem 20, 29 e tal, por ali. E aí fica muito vazio. Eu acho que para alguns jogos não, é claro, mas para muitos jogos seria interessante você ter estádios menores, nessa casa do que você falou, de 40 mil e tal, que comportam, que dão uma expectativa, dão um ambiente de casa mais cheia e tal. Até na Copa do Mundo tem isso também, estádios menores. 45. Exato. São poucos, né? Mas tem. Para, de repente, receber esses jogos que você vai continuar tendo o time da Oceania, vai continuar tendo time da África, que não vai levar grande torcida, alguns times asiáticos também que não levam. Então você tem que ter essa dimensão para poder criar um ambiente melhor. Eu acho que um problema tem sido, nesse Mundial, a taxa de ocupação dos estádios. Em alguns jogos muito alta, mas são poucos. Na maioria você tem ali de metade para baixo, porque se dimensionou em grandes estádios. Isso acontece também em Copa do Mundo. Copa do Mundo é mais difícil. Tem alguns jogos menores que não fica tão cheio o estádio, não tem? Toda a Copa tem. Mas é mais raro. A taxa de ocupação na Copa do Mundo Mas normalmente é bem alta. Pensando em competição para clubes, eu acho que dá para resolver de uma outra forma. Com seleções, de fato, você tem que levar esses jogos para esses estádios mesmo. Mas trazendo para clubes, acho que dá para adaptar. Aqui o Rodrigo Brandão, porque sábado tem fogão, não é isso, Rodrigo? É isso, Zé. Tem fogão nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Confronto contra o Palmeiras, confronto brasileiro em busca dessa vaga aí para as quartas de final da competição. No treino de hoje, que foi o primeiro depois da derrota para o Atlético de Madrid, foi o primeiro dos 3, né? O Botafogo ainda vai ter mais 2 treinos amanhã e na sexta-feira. A novidade de hoje foi a participação do Vitinho. O Vitinho deixou o campo contra o Atlético com um incômodo, sentindo dores ali musculares. Foi substituído pelo Matheus Ponte, mas nada que preocupasse. Hoje ele participou normalmente, vai para o jogo
E a gente vai deixar para comentar mais sobre o time, né, o provável time para essa partida, nos próximos programas, né, amanhã e na sexta-feira, porque a gente não conseguiu ainda verificar muita parte tática trabalhada pelo técnico Renato Paiva. Então a gente vai aguardar um pouco mais, mas a certeza é que o Gregori não joga, né, tá suspenso. A dúvida vai ser se ele vai manter esse esquema com 3 volantes, colocando o Newton na vaga do Gregori, se vai colocar ali um homem de frente, que pode ser o Cuiabano, que pode ser o Santi Rodrigues, e tem algumas opções, mas a gente vai deixar para falar depois. A gente vai ouvir o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, falando sobre o adversário, o Botafogo. O Abel rasgando elogios ao adversário e dizendo que essa promete ser uma grande semifinal. Vamos ouvir então o técnico do Palmeiras. Sim, é uma rivalidade, nos últimos 2-3 anos, é uma equipa que se tem reforçado muito, que tem excelentes jogadores, belíssimos jogadores, tem um excelente treinador, está super moralizado, ganhou a Paris Saint-Germain, fez um bom desempenho contra o Atlético Madrid, portanto, bom que as equipas brasileiras têm passado. Vai ser um jogo dividido, um jogo disputado entre duas equipas que são rivais e que lutam pelos mesmos objetivos nos últimos 2-3 anos, e desde que o John Textor pegou no Botafogo e investiu para que o Botafogo chegasse onde chegou. Aí o Abel Ferreira, né, exaltando essa rivalidade que cresceu ao longo dos últimos 3 anos, duas equipes sempre se enfrentando em Campeonato Brasileiro, sempre duelos muito parelhos. O Botafogo eliminou o Palmeiras na Libertadores do ano passado, o Palmeiras foi o algoz do Botafogo no Brasileiro de 2023, enfim, uma rivalidade que vem crescendo, e o Abel Ferreira enaltecendo aí esse grupo do Botafogo. Agora uma má notícia, o zagueiro Bastos voltou pro Rio de Janeiro, cara. Ele infelizmente voltou a sentir o problema no joelho esquerdo, problema que ele sofreu em fevereiro ainda. Pois é, cara, o Bastos tá numa fase danada, hein? Ainda no Campeonato Carioca, ele fez uma recuperação aí, que o Departamento Médico do Botafogo preferiu não fazer um procedimento cirúrgico, preferiu fazer ali um tratamento conservador. Ele se recuperou, viajou com o elenco, e quando todos achavam que ele poderia ficar ali como opção no banco de reservas, surge essa informação através da assessoria de imprensa do Botafogo, no final da manhã, que ele voltou para o Rio de Janeiro com problemas no joelho esquerdo. Ele vai continuar esperando mais detalhes, né? A assessoria mesmo disse que vai trazer mais detalhes ao decorrer dos próximos dias, mas infelizmente Bastos tá fora. Menos mal que o Jair tá substituindo muito bem, tomou conta ali da zaga, ali ao lado do Barbosa. Então Bastos volta para o Rio de Janeiro, é menos um ali para ajudar esse elenco do Botafogo, Zé. Tá certo. Bom, vamos aguardar. Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque o Cleidson Pinto, ele tá usando o perfil aqui do Cleidson Pinto. Na verdade, quem tá falando com a gente é o Alan. Ele é botafoguense lá do município de Alenquer, no Pará. Boa, tá estranho, hein, Alan? Abraço para o povo do Pará. Um abraço. Ele está usando aí, o Pinto, do caso, que é o sobrenome do colega dele. O nome do colega. O sobrenome Pinto, né? Um abraço, Alan. Você faz isso não, hein? Lá no Alenquer, no Pará. Sabe que tem Alenque? Tem uma vila chamada Alenque também em Portugal. É possível. Em Lisboa. Não é possível. Tem, pô. Tô falando que tem. É possível. Ela tá confirmando a petulância. Ah, meu Deus. Vamos lá, Botafogo se preparando aí pra esse jogo pesado no sábado, né, Gabriel? Quase uma trilogia, né? Já teve história marcante pelo Campeonato Brasileiro, 2. A de 2023 marcante, a virada impressionante do Palmeiras. Ano passado, um Botafogo que chegou para aquele duelo do Allianz até certo ponto ali, balançando, patinando, venceu e arrancou pro título. Tivemos uma Libertadores sensacional, né? Duelos emocionantes até assim o último segundo. Quem não lembra do Gustavo Gomes fazendo aquele gol, depois o árbitro anulando com a bola tocando na mão, o Gabriel Menino, né? Batendo a falta na trave, o Botafogo sendo gigantesco, eliminando o Palmeiras. E agora um desafio pela Copa do Mundo de Clubes. Vou cravar aqui sem nenhum medo de errar, o maior confronto da história entre Botafogo e Palmeiras, até porque é uma competição que dificilmente vai reproduzir muitos confrontos nacionais. Dificilmente veremos muitos confrontos entre brasileiros, até porque é uma competição que está aí na sua primeira edição. Vai ser um duelo histórico ao mesmo tempo, Azevedo, que eu já estou tirando meu cavalinho da chuva.
E não tô esperando um jogo espetacular, não. O Abel já falou sobre isso na coletiva e o Renato Paiva também. As duas equipes se conhecem tão bem, mas tão bem, que deve ficar um negócio assim meio enroscado um jogo. O Abel Ferreira não gosta de correr risco desnecessário e o Renato Paiva também não é daqueles que assume o risco. E eu levo em consideração aquele jogo da estreia do Brasileiro. Renato Paiva botou ali Patrick de Paula, jogou com 3 volantes. Eu acho que ele vai reproduzir algo parecido. E o Abel também não gosta de correr risco. Na dúvida, ele vai dar a bola no Estevão. Tô apostando mais num jogo amarrado, num jogo mais enroscado. De repente, né, foge da nossa previsão. De repente temos um jogo ultra emocionante, mas tô acreditando em um jogo mais tenso. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Pedro e pro filho dele, o Pedro Henrique. Estão assistindo a gente pela TV, lá no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. Um abraço, Pedro, e Pedro Henrique também. Obrigado aí pela audiência. Com licença, uma curiosidade sobre sábado, muito importante e interessante. São 2 brasileiros disputando, né? E os 2 técnicos portugueses. Olha que interessante. Não sei se isso quer dizer alguma coisa, mas falei, tá falado. Um abraço aqui ao Marcos Almeida, um abraço também ao... Eu vou te falar, cara. Cri. Grilos. Tá certo. Ô, Cleidson, você tá ocupando o programa todo, Cleidson, olha só. Não! O meu nome, Cleidson, mas o artístico de rádio é Alan Dias, e obrigado. Ah, valeu, ele tem o nome artístico, ele é radialista. Ah, boa. Alan Dias, já ouvi falar nesse nome, Alan Dias. No comando, Alan Dias. Tá certo, um abraço, viu, Cleidson Alan Dias, né, nosso colega de profissão. 99557-1013. Fala Azevedo, Brandão, Farias e amigos. Os 3 passaram. Agora, dos 3 cariocas, qual que ficou devendo? Fala aí pra gente. E eu quero levar a Roberto, o amor da minha vida, lá no Kinoplex pra ver um filminho. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Quem ficou devendo? Ele quer saber dos 3 quem ficou devendo. Quem ficou devendo? Cara, sinceramente. Ninguém. Eu acho que o Fluminense ficou devendo no quesito ataque. Talvez, assim, o desempenho realmente, ninguém aqui vai mentir. O desempenho contra o Sam, apesar da vitória, e o desempenho de hoje, apesar da classificação, ô Jorginho, acho que já pode até trocar a trilha. Apesar do desempenho que não foi legal, se classificou, né, Azevedo? Vamos lá. É uma Copa. Todo mundo passou, então ninguém ficou devendo. É verdade. Cara... Tá todo mundo cheio do dinheiro, ninguém tá devendo. É isso que eu falo. Só vai ficar devendo quem quiser. Quem tá devendo sou eu tô devendo. O Rodrigo Pezão tá aqui, Azevedo, o profeta Jorgette Diná errou as previsões, hein? Eu não fiz previsão nenhuma. Não vem, não. Desempenho tá caindo, hein? Ele, quando ele acerta, ele chega aqui, o megafone, vocês duvidaram. Qual foi a previsão que eu fiz? Quanto você falou que ia ser o Botafogo, cara? Falou que ia ser 1-0 Botafogo. E foi 1-0 Atlético. Mas falei também que poderia ser... tá bom, Jorginho. Tá certo. Falou que poderia ser vitória do Atlético. Botafogo pode vencer ou o Atlético ou de repente dar empate. Eu vou fazer uma previsão igual o Jorginho, cara. Eu acho que vai dar empate, derrota e vitória. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link pra você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título do Mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao Mundial.